Nessa publicação, você verá mais uma vez o banana do Caio Coppola levando uma bela de uma surra do ex-ministro José Eduardo Cardoso em um debate sobre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Como sempre, Caio Coppola tenta lacrar ali com aqueles argumentos mais besta possível e sempre com aquela puxação de saco para estrangeiro, né? Mas claro que o Cardoso não ia deixar barato e mostrou para ele mais uma vez como se ganha um debate com bons argumentos. Eu só peço que antes você já deixe o seu like aqui nesse vídeo, o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho também. Agora fica aqui com o vídeo. Alexandre de Moraes é um criminoso da pior espécie que se passa por juiz, fecha aspas. E, dirigindo-se ao próprio ministro do Supremo, profetizou: guarde as minhas palavras. Um dia, Alexandre, essa foto do senhor na prisão será real. A imagem foi gerada pelos algoritmos da inteligência artificial, também de propriedade de Elon Musk. Esse prognóstico, né, da prisão de Alexandre de Moraes pode não passar de uma bravata, mas ela vem da mente de um gênio, de um expoente da humanidade, um visionário capaz de conceber e de viabilizar um foguete que estaciona. Ou seja, trata-se de alguém com diferenciada habilidade de compreender a realidade e predizer tendências. Caio, em primeiro lugar, nenhum país que se preza admite violação à sua soberania e às suas instituições. Essa discussão no campo da web, ela não é nova. O tema agora tem aspectos inovadores nesse embate, mas desde que foi feita a lei do Marco Civil da Internet, que eu participei ativamente, porque ela foi feita pelo Ministério da Justiça, à época eu chefiava essa pasta, nós tínhamos uma preocupação muito clara. As empresas estrangeiras queriam fugir da legislação do Brasil. Davam satisfações aos Estados Unidos da América, a outros países, mas no Brasil não tenho escritório, eu não respondo, eu não obedeço ordens da justiça brasileira. Foi exatamente por isso que a lei do Marco Civil da Internet colocou um dispositivo, o artigo 12, que obriga que todas as empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico respondam solidariamente, independentemente daquela empresa que for estar sendo atingida por uma decisão judicial, por exemplo, por uma multa, né, não ter escritório no Brasil. Ou seja, a lei deu este contorno desde a sua criação para quê? Para enfrentar esse tipo de postura, de arrogância, de desprezo da institucionalidade brasileira que empresas estrangeiras fazem. Ora, o que nós estamos vendo hoje? Estamos vendo o seu Elon Musk simplesmente ignorando decisões da justiça brasileira. Podemos discutir se acertou, se errou, isso é uma outra discussão. Agora, Ninguém pode desconhecer, ignorar e sapatear em cima de decisões tomadas pelos órgãos brasileiros. Isso deveria aviltar cada brasileiro e cada brasileira. Mas o juiz está errado. Ok, vamos discutir se está certo ou se está errado. Posso discutir tranquilamente. Agora, estrangeiro, não cumprir ordens nossas, fazendo do nosso país uma república das bananas, isso eu não posso aceitar. E muito menos aplaudir um magnata, genial. Um pouco importa a sua genialidade ou a sua quantidade de dinheiro, quanto ele tem na carteira ou quanta de massa encefálica ele tem. Isso não me importa. Importa que estrangeiro não pode cumprir decisão no Brasil. Nós não somos um país qualquer. Nós temos que ter um pingo de autoestima e não politizar situações para que efetivamente venhamos a dar razão a estrangeiros que efetivamente simplesmente ignoram. Façam isso nos Estados Unidos. Vai lá fazer, seu Elon Musk. Vai lá fazer para ver o que vai acontecer. Por que vem fazer aqui? Porque acha que nós somos uma república das bananas. E ainda haverá pessoas que vão aplaudi-lo, por razões político-ideológicas, evidente. Agora, de direita ou de esquerda, ninguém pode desrespeitar as instituições desse país. Ninguém. Ninguém pode violar a soberania desse país. Ninguém. Portanto, é nesse contexto que nós devemos apreciar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em primeiro lugar, ele fugiu de qualquer intimação de responsabilização. Continua operando no brasileiro. Quando eu falo ele, é Elon Musk. Ou seja, tirou o escritório do Brasil. Não recebe mais intimação. Seu advogado não responde mais nada. Ou seja, há que se tomar medidas sim. E a lei do Marco Civil da Internet, no artigo 12, permite essa situação com que as empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico respondam solidariamente. Bom, então vamos intimar a empresa. Ele não tem ninguém no Brasil. Como é que você faz? Hoje já há resoluções do Conselho Nacional de Justiça, amparado no próprio Código de Processo Civil com as mudanças que teve, que eu posso utilizar meios tecnológicos para intimar. Vamos expedir uma carta rogatória. Isso demora 3, 4 anos. As medidas cautelares têm 2 pressupostos. É a chamada fumaça do bom direito, me permitam dizer, que os juristas pomposamente falam em fumus boniulis, e o periculum in mora, que é o perigo da demora. Medida cautelar, ela é dada
Caio, e aqui é a minha divergência, possivelmente sem ouvir outra parte. É aquilo que o brocardo latino fala, inaudita altera partes, sem ouvir outra parte. Eu não preciso ouvir para dar uma cautelar, porque o perigo da memória está em jogo. Isso não é desrespeito ao contraditório e ampla defesa, não. Porque o contraditório e ampla defesa será feita no processo. Mas eu posso dar, para garantia do bom sucesso, sem ouvir outra parte. Alexandre fez isso. Como é que ele ia intimar? Com rogatória posterior? Daqui 3 anos chegava. Ele utilizou o único meio, segundo ele, eu não examinei o processo, claro, estou falando pelo que eu li pela imprensa, o único meio que ele poderia intimar. E tem segurança de que a intimação chegou, porque o senhor Musk respondeu. Ou seja, ele recebeu. Então, ele conseguiu a eficácia da intimação. Não dá nem para o senhor Elon Musk dizer, não recebi, porque ele já falou que recebeu. Então, portanto, foi eficaz a intimação feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Os mais formalistas são, não, vamos mandar a carta guardatória. Ok, eu simplesmente inviabilizei o cumprimento da lei. Não podem as formas inviabilizar o cumprimento das substâncias. Isso não pode acontecer em nenhum campo do mundo, em nenhum país que se preza. Eu vou admitir que estrangeiros têm regras, joguem contra as nossas instituições. Queremos discutir as decisões do senhor Alexandre de Moraes? Vamos discutir. Agora, eu não posso permitir, como brasileiro, que simplesmente se sapateie na couraça institucional do nosso país. Isso não é próprio de um brasileiro que ama o seu país, eu amo o meu, e acho que nós somos soberanos. Ninguém pode fazer ou tratar o Brasil como República das Bananas, como o senhor Elon Musk pretende fazer. E Coppola, para você complementar também a sua resposta, você compreendeu que é inédita ou inadequada? É inédita e ilegal. Contraria, inclusive, súmula do STJ, numa situação análoga, em que também se mostrava impossível fazer a intimação por outra forma. Se não fosse legal, já teria sido feito, porque é muito mais fácil. Não é óbvio isso? Para quem tem 2 neurônios, se fosse legal, já teria sido feito em outros processos. Caio me trouxe um autoconhecimento. Eu não tenho 2 neurônios, tenho 1. Porque se tem 2 neurônios, é para dizer o que ele disse, eu tenho 1. O que ele disse está rigorosamente equivocado. Com o meu 1 neurônio, eu digo isto. Sinceramente, digo isto. Porque eu não tenho o dom de dizer quantos neurônios uma pessoa tem para concordar comigo. O Caio tem. Eu discordo, então eu tenho 1. Claro. E por que eu tenho 1 só? Porque as colocações que o Caio fez não procedem. Em primeiro lugar, por que não procede? A súmula que ele citou do Supremo Tribunal Federal, do STJ, diz respeito à execução de sentença, inclusive já há decisão posterior, dizendo que nem a intimação pessoal é necessário para isso, conforme dizia a súmula que ele mencionou. Eu não vou entrar nessa tecnicalidade jurídica, porque uma coisa é executar uma obrigação, outra coisa é bloquear bens numa cautelar. Segundo, eu disse aqui muito claramente o seguinte: há que se verificar se não tinha outro meio de viabilizar. Quero ver o processo. Se o ministro Alexandre de Moraes chegou à convicção e demonstrou, fundamentando que não tinha outro meio, tem que valer isto, porque senão perde a dimensão do atendimento da finalidade da cautelar, que é o perigo da demora. Havia outro meio? Bom, então aí foi legal. Ou seja, eu não posso ser formalista quando efetivamente eu tenho um interesse público sob comprometimento, qual seja a depreciação de um bem que pode garantir a execução de uma multa posterior. A lei exige cautelas formais? Sim, claro que exige, mas adequadas às circunstâncias. O meio utilizado por senhor Alexandre de Moraes chegou ao conhecimento do senhor Elon Musk? Chegou. Cumpriu o papel. A finalidade foi cumprida. Ele se deu por intimado até quando ele disse que recebeu. Então, objetivamente, quando eu me apego demais à forma, é porque eu quero efetivamente negar a substância. A forma tem uma importância no Estado de Direito fundamental, mas não é para inviabilizar medidas que efetivamente a lei comanda. Há uma velha regra de direito que diz o seguinte: quando eu estabeleço um direito e eu não tenho à minha mão a forma adequada, negar a satisfação do direito significa negar a ordem jurídica. Afirmado um direito, sempre se deverá utilizar o instrumental cabível para viabilizar o que a lei comanda. E a lei comanda, no caso, que a justiça brasileira pode impor as situações a uma empresa estrangeira que fez o que o senhor Elon Musk determinou. Eu não posso permitir que uma empresa estrangeira desative o seu escritório e suma do Brasil prestando serviços aqui, sem dever satisfação à justiça brasileira. Mas eu posso discutir, não há censura aqui. A liberdade de expressão, ela tem limites. Limitar a liberdade de expressão significa
obedecer o Estado de Direito. Eu não posso dizer tudo o que eu quero, quando eu quero, ofendendo honra de pessoas, conclamando insurreições contra as instituições do Estado. Eu não posso fazer isso, porque a lei não permite. A liberdade de expressão do Brasil ela é muito delimitada claramente porque não há direito que não envolva a noção de limite. Assim é no Brasil e é no Estado de Direito. Claro, nos Estados Unidos eu vou ter uma latitude maior, na Alemanha uma menor, o Brasil tem a sua. Eu tenho que respeitar. Agora, quem decide isso é o judiciário. E não pode vir um estrangeiro tentar se furtar ao cumprimento de ordens judiciais. Não pode. Eu, como brasileiro, não posso aceitar. Eu, com o meu único neurônio que tenho, não aceito. Talvez quem tem o dobro aceite. Eu não. Eu tenho um só. E como brasileiro, que tem um neurônio só, que interpreta a lei como ela deve ser interpretada, a meu ver, eu não posso permitir jamais que alguém tente fazer o que o senhor Elon Musk está fazendo com o sistema jurídico brasileiro. Concorde ou não concorde com Alexandre de Moraes, goste ou não goste dele, antes de tudo, o meu único neurônio se volta para a defesa da nossa soberania.